Boa noite a todos. Hoje, 6 de maio de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. E hoje nós vamos retomar a questão 228 do livro O Consolador, psicografia de Emmanuel. Item chamado trabalho, né? Ele começou perguntando como entender a salvação da alma e como consegui-la. E a gente vai percebendo que esse trabalho, ele vai caminhando, o Emmanuel, não para o trabalho profissional, mas para o trabalho íntimo, que esse é realmente o maior trabalho a realizar, esse movimento interno. Vamos fazer a nossa prece? Deus Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre amado, com muita alegria nos reunimos hoje para mais um momento de reflexão à luz dos ensinamentos dos nossos benfeitores. Mestre querido, toca nossas mentes, nosso coração, para que as mensagens aqui recebidas fiquem conosco, nos acudem nos momentos que nós mais precisamos de recordá-las. Mestre querido, abençoa cada uma das pessoas presentes, abençoa a nossa facilitadora, esta casa, enfim, Mestre, faz deste momento uma ocasião de paz, de reflexão, de muita luz. Obrigado, obrigado. Vamos lá então, meus irmãos, nós reencarnamos já algumas centenas de vezes. E quando nós vamos acompanhando a história da evolução humana, nós vamos nos percebendo que, em verdade, o centro da questão, ela está muito repetitiva. Nós continuamos brigando quase sempre pelas mesmas coisas. Então, houve uma evolução intelectual muito grande, moral muito pouco mesmo. A nível moral, a evolução é bem lenta, bem lerda. E o propósito da doutrina, essa terceira revelação que a misericórdia divina nos trouxe como mais um recurso para o nosso processo de evolução, o ponto primordial dela é a reforma moral do homem. E aí a gente se questiona sempre assim: para você fazer a reforma em uma casa, é necessário, é indispensável você conhecer a casa. Você precisa ver a parte hidráulica, a parte elétrica. Você precisa parar, pensar onde você vai derrubar, onde você vai construir, para que você possa, antes de fazer qualquer movimento de reforma, daquilo que começa a te incomodar dentro daquela casa, você tem que conhecer a casa. Então, a partir do conhecimento, você olha, você vê a realidade da parte elétrica. Você diz: meu Deus, isso está um caos. É necessário trocar, essa fiação não vai aguentar. Você vê a parte hidráulica, meu Deus, esses canos não vai aguentar muito tempo isso. Para que eu não tenha um dano maior, é necessário que eu venha trocar tudo isso. Aí diz: olha, essa parede não tem necessidade. Isso aqui só está fazendo, derruba essa, constrói outra ali. Então você passa por um movimento. O primeiro movimento de tudo é: eu não estou mais satisfeita com a casa que eu estou. Ela já não me apraz. Já não me traz prazer. Eu já não me sinto mais à vontade e aconchegante nessa casa. Então esse é o primeiro passo. Se eu me sinto confortável dentro da casa, por mais que a casa esteja caindo aos pedaços, o mundo inteiro pode estar vendo que a casa está caindo aos pedaços, mas quem é o morador não consegue identificar que a casa está caindo aos pedaços, e inclusive acha até que é muito bonito, e fica ali.
Então a primeira mudança é eu não me sinto pleno e feliz dentro dessa casa. É o primeiro passo. O segundo passo, eu vou descobrir por que eu não me sinto feliz dentro dessa casa. Então eu vou passar esse pente fino na parte elétrica, na parte hidráulica, a parte estrutural, verificar onde eu tenho que derrubar, onde eu tenho que construir. Beleza, descobri tudo isso. Sim, mas essa reforma ela não vai cair do céu. Ela vai ter um sacrifício meu, um sacrifício financeiro muito grande e o sacrifício de conviver com poeira, cimento, barulho. Eu tiro nesse momento, eu saio da minha zona de conforto, porque apesar daquela casa já não me trazia tanta alegria, mas eu conseguia conviver dentro dela. Então o que eu digo? Não, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo nada, eu vou continuar convivendo. Não, tá, eu não quero fazer isso, eu quero realmente fazer essa reforma. Então fazer essa reforma vai ter um sacrifício. Eu vou sair da minha zona de conforto e vou me deparar com situações. Quando você entra numa reforma, você acha que vai ser azul, e quando você vê, não é só o azul, é muito mais. Então você sai da sua zona de conforto e passa por aquele processo que, quando nós estamos no processo da construção, você jura que aquilo não vai acabar. E chega um momento que você até se arrepende. Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu devia ter ficado quieto, daquele jeito mesmo. Mas quando você começa, chega um momento que não dá mais. Quando começa, não dá mais para parar. Porque se você para, você fica sempre olhando para a coisa inacabada. Tem construção que você consegue resolver num período mais ou menos dentro da programação. Mas tem construção que acaba acontecendo em situações que o que tu programou para fazer em tu faz em 2, 3. Então você passa por esse período muito doloroso, de muito sacrifício, às vezes de desespero, às vezes de dor, às vezes até arrependimento. Mas quando tudo finaliza, que você olha e vê tudo no lugar, aí quando você pega a foto do antes, durante e do depois, tu diz assim: meu Deus, como é que eu conseguia conviver dentro dessa casa, desarrumada desse jeito? Olha só, olha que maravilha, eu estou tendo mais paz, eu consigo dormir melhor, a alergia foi embora, eu não tenho mais aquele pinga-pinga, nem a preocupação se vai estourar ou se não vai estourar o cano. Quando eu ligo o chuveiro elétrico, não dispara o disjuntor da casa. Olha quanta coisa boa. Assim é a nossa reforma íntima. Não tira e nem põe nenhum cano e nenhum material elétrico. Então, o nosso mundo interior, a nossa casa íntima, ela pode estar destroçada, ultrapassada, precisando de uma reforma. Mas enquanto eu não me incomodar, eu não vou fazer a reforma não. Pode ter N pessoas dizendo: nossa, tua casa está muito feia. Nossa, tu está precisando de uma reforma. Menino, está caindo aos pedaços. Isso não vai me fazer diferença. Então, enquanto eu tiver pessoas se incomodando com a minha mazela íntima, isso não vai me mudar. A mudança, ela acontece quando eu começo a me incomodar com as minhas mazelas. Então, me incomodar com a casa do seu Roger, isso é problema meu. Isso não é problema do seu Roger. E o fato de eu estar me incomodando, isso não faz nenhuma diferença para o seu Roger. Pode até ficar de mal de mim. Você só é chata, quer mandar na minha casa, a casa é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então é necessário que o senhor Roger se incomode. E ele diz assim: olha, eu não aguento mais essa casa. Eu não aguento mais tantos problemas. E o que é isso? Eu não me aguento mais. Olha, eu vou para ali, eu caio. Vou para ali, eu brigo. Vou para ali, eu xingo. Vou para ali, eu me deprimo. Sou insegura. Sou agressiva, sou isso, sou aquilo, estou assim, eu não aguento mais.
Minha casa está em ruína. O meu mundo não está legal. Eu não me sinto mais feliz com essa pessoa. Então, primeiro ponto. Agora eu vou para o segundo ponto. Pagar o sacrifício da reforma. Pagar o sacrifício da reforma, eu abri mão de todo o meu jeito de ser, de toda a minha forma equivocada. Porque lembra, o primeiro momento, quando eu falei de mundo interior, eu estou falando de personalidade, de jeito de ser, jeito de viver. Por exemplo, às vezes a pessoa é agressiva, ela diz assim: eu sou assim mesmo, e quem quiser que goste de mim desse jeito. Então essa pessoa está feliz com ela. A casa está em ruína? Está. Mas ela não está incomodada. Quando é que ela vai se incomodar? Quando der um temporal, que é a dor, cair muita água e ela perceber que o telhado dela estava todo estourado. Aí ela vai tentar consertar, mas na chuva, que é o movimento que nós fazemos. Eu vou consertar, mas na dor. Quantas vezes a gente só faz mudança na dor? Com a chuva caindo e o telhado desabando e a gente querendo fazer mudança ali. Então, o primeiro movimento, eu me incomodei. Segundo movimento, eu vou pagar o preço do sacrifício. E essa reforma é realmente você pegar e você se lapidar novamente. A vontade de gritar, não grito. E você vai dizer: Conceição, você não vai gritar porque tu quer ser uma mulher de bem. Não é só eu não gritar, eu tenho que conversar comigo. Nós temos que adquirir esse hábito desse auto-evangelizar, ser isso. Você não pega uma criança e diz para a criança o que é errado, o que é certo. Você tem que fazer esse movimento com você mesmo. Conceição, de novo, a cena vai se repetir, não dá mais. Te educa, conversa contigo, terna e bondosamente. Faça esse movimento. Então, nesse movimento de você estar conversando com você, você não está congestionando a energia. Você não está fazendo esse movimento. O que é congestionar? Eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar. Não, não é isso. Eu não vou falar, e aí você faz essa auto-evangelização. Eu não vou falar, e você fala: Conceição, você não deve responder, essa não é uma atitude por causa disso. Esse movimento de eu estar conversando comigo, isso dói. Não é fácil segurar esse gorila dentro de mim. Porque são os animais. Isso dói. Então, esse movimento, ele faz com que eu o quê? Com que eu canalize a energia. Ficou claro, gente, isso? Qual é o primeiro ponto para a renovação? Me incomodar. Eu deixei de me sentir prazer no ambiente. Primeira coisa é eu me incomodar comigo. Segundo ponto, pagar o preço para a reforma. É fácil? Não, é sacrifício. E passar por todo o processo. Até você chegar, e quando tudo passa, quando a reforma acabou, você olha para um lado, olha para o outro: meu Deus, que ridículo que eu era. Enquanto a casa for material, é eterna. A partir do momento que nós aprendermos que somos espíritos e vivermos em espírito, não há mais necessidade de reforma, mas de aprimoramento. É diferente. Reforma é quebrou, conserta, constrói aquilo. Aprimorar, não. Você está pleno, você está bem, e você aprimora cada vez mais. Que aí é o processo quando você chega a ser um espírito puro, e a evolução ela é infinita. Os nossos moldes ainda, onde nós estamos trabalhando no ABCD. Então, nós ainda trabalhando na base. O que nós estamos trabalhando ainda é a base. Qual é a base? Amai-vos uns aos outros. A nossa lição ainda é a base, gente. Nós ainda não levantamos o pilar da evolução. Nós ainda estamos aprendendo. Repete.
Amai-vos uns aos outros. Tá bom? Repete. Amai-vos uns aos outros. Lá está a gente brigando, maltratando, maldizendo. Então ainda é nesse movimento. Base. Nossa construção é a base. E isso, gente, ela é indispensável, mas a gente tem que abrir mão. Por isso que o capítulo é personalidade. Nenhum de nós aqui presente temos uma personalidade já divina. Por isso que o nosso Senhor Jesus diz na sua beleza, na sua sabedoria: ninguém chega ao Pai senão por mim. Aí vem o nosso livro dos Espíritos e nos diz assim. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo, guia, tipo, perfeito? Quem? Jesus. Ele está querendo dizer, ou seja, a minha personalidade, o meu jeito de ser e da humanidade terrena, nem é para guiar ninguém, nem é perfeito e muito menos modelo. Então, nessa resposta, ela está dizendo aqui, olha, a tua cópia está errada. O tipo perfeito é esse daqui. Copia ele. E copiar é realmente esse movimento de você se impor até você adquirir novos hábitos. Porque, na verdade, o que nós temos são péssimos hábitos. Hábitos equivocados. E nós só vamos adquirir novos hábitos exercitando. Meu sobrinho Ayrton olhou e disse: tia, e ele é realmente, ele é diferente. Ele disse assim: a senhora sabia que se nós repetirmos uma atitude, ele deu lá um cálculo, vamos chutar que eu não me recordo, 30 vezes, a senhora sabia que se isso se impregna e se torna um hábito? Ele tem 15 anos. 21. Eu disse: é verdade, filho. Então, olha só, esse movimento de copiar Jesus, copiar Jesus, copiar Jesus, copiar Jesus, 21 vezes, copiar Jesus, copiar, pronto, impregnou, novo hábito. Então, eu não tenho que deixar a Conceição responder, eu tenho que aprender a deixar Jesus responder por mim. E aí, tanto ele responde, que eu estou copiando, eu tenho que copiar, ele é um modelo. Tanto copio, que isso o quê? Impregna. Isso se torna um hábito. Só que tem um outro ponto aí. Quando eu faço o movimento do amor, do bem, copiar Jesus, é impossível cuidar de alguém e não despertar em mim o amor. Esse daí vem em anexo. Buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Por que a gente se apega tanto às plantas? Porque a gente cuida. Por que a gente se apega tanto a um animal? Porque a gente cuida. Por que a gente se apega tanto a um filho? Porque a gente cuida. Tudo que eu cuido, o natural é eu me apegar. Então ninguém ama por simbiose, por osmose. Para amar é necessário conviver e cuidar. Então, quando eu cuido de alguém, o meu amor aumenta muito mais. É a mesma coisa que se você cuida de um pai, se você cuida de uma mãe, cuida como um filho, teu amor por ele ou por ela aumenta muito mais. Porque quando a gente cuida, desenvolve em mim o sentimento do amor. Então a gente percebe que isso é um encadeamento realmente, isso vai num movimento. Incomodo com a minha atitude, porque eu não quero mais ser do jeito que eu quero, decido pagar o preço da reforma, vou passar por esse momento de confusão, que são os conflitos, que tem hora que vem, tem hora que vai, daqui a pouco lá é a Conceição antiga, não sossega, não é isso que você tem que fazer, aí você volta de novo, então você está naquele conflito. Até você passar a coisa se arrumar, isso vai depender do tempo, cada construção é uma construção, ou seja, cada mundo interior é um mundo interior. Quanto mais complexo, maior o trabalho. E depois você chega lá no ponto do... acabou.
mas valeu a pena. Vamos para Emmanuel. Ele perguntou: a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Uma existência dá para fazer a autoiluminação? Lembra de Jesus? Fazei brilhar. Ele diz, olha, uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável. Gente, indispensável não dá para dispensar, tá, gente? É indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Observação e esforço. Lembra lá? Você começa a prestar atenção em si próprio. Você começa a perceber que sua casa nem está tão bonita assim. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estudando. O estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera. Então quer dizer que eu posso aplicar sem sinceridade? Posso sim. Eu posso ser um falso espírita, um falso cristão, em que eu ponho a pele de ovelha, mas no fundo eu sou um lobo. Então é aquele movimento que eu faço externo, de uma pseudo-religiosa, uma voz muito meiga, aquele rosto tranquilo, mas que eu sou em verdade um verdadeiro lobo em sociedade. Inclusive dentro do centro espírita, arrumando briga com Deus e mundo. Entendi. Somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos que estão o quê? Redimidos. Então, olha só. A aplicação sincera, ele diz, o estudo prepara, mas somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Até aí, meus irmãos, alguma pergunta? Está dando? Ficou claro? Olha lá. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Como entender o trabalho dessa reforma da casa nos ambientes do mundo? Como fazer isso aqui na Terra? A purificação na Terra ainda é qual lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. Porque quase sempre eu só faço o meu trabalho de renovação quando eu estou na dor. Só na dor. Aí eu lembro que existe Deus, existe Jesus, que existe mundo espiritual. É impressionante. A purificação na terra ainda é qual lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. Todos os espíritos encarnados, paixões, tá, gente? Então, olha só. Nós conhecemos muito a paixão e nada, quase nada do amor. Então, a paixão é um sentimento que nos enlouquece, que nos adoece, que nos tira a paz. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento, porque para muitos a encarnação é uma prisão. Está preso, limitado. E de regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana. Olha só, gente, ele já diz que a vida humana é uma o quê? Angústia. Então não existe ninguém aqui na Terra longe desse sentimento.
Só se tiver algum distúrbio psíquico, a pessoa vive na nuvem, né? O mundo está caindo e a pessoa não consegue. Mas uma pessoa normal, racional, fixa, sabe que viver na terra é viver realmente em angústias. E nosso Senhor Jesus nos falou: no mundo tereis aflições. Eu, porém, venci o mundo. Nunca na fala de Jesus nós vamos ver Jesus dizendo: o mundo é maravilhoso, aquele que me segue não sofrerá, não terá dor, terá uma vida de fartura, de muito dinheiro, de muito sucesso. Nunca Jesus falou isso. E ele sempre deixou bem claro, quando ele reúne os 500 da Galileia, ele vai dizer tudo que eles iriam passar. Todos aqueles que desejam me seguir têm que primeiro negar a si mesmo, abrir mão da personalidade, do personalismo. Negue a si mesmo, porque se você vir com todo o teu gosto, com todas as tuas tendências, com todo o teu jeito, tu não vai conseguir me seguir. Negue a si mesmo, toma a tua cruz, ou seja, vai vir com dor e segue. A cruz é o sacrifício. Então ele diz: sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima, na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social. Gente, o dia que nós aprendermos que eu só caso com quem eu preciso amar, não é com quem eu amo. O meu pai e minha mãe são pessoas que eu preciso amar. Os meus irmãos são pessoas que eu preciso aprender a amar. Então, em verdade, quem eu necessito aprender a amar está dentro de casa, está bem próximo. Quem eu já amo não precisa ficar dentro de casa, não precisa estar próximo. Eu já amo. Olha o que ele fala: no círculo da família ou da comunidade social, por meio da maior severidade para com quem? Severidade para consigo mesmo e da maior tolerância com os outros. Severidade para consigo mesmo: exija tudo de ti e nada do outro. Lembra? Se eu falar para o seu Roger, sua casa está toda destruída, dá uma reformada, por favor. Eu vou estar sendo severo com quem? Comigo ou com ele? Com ele. E nada tolerante. Agora, se eu reconheço que a minha casa está machucadinha e eu me imponho a reforma, me imponho, porque minha vontade é ficar na minha zona de conforto. Trabalhar para quê? Deixa aqui, está quieto. É só não mexer que não dá mau cheiro. Porque nós estamos nessa zona de conforto já faz alguns séculos. Mas se eu faço esse movimento, se eu desejo fazer esse movimento, isso é o quê? É fazer esse movimento de severidade para comigo. Então, gente, isso é tão lógico, as pessoas dizem assim, não conseguem entender. Mas, gente, eu ser severo comigo, isso me torna melhor. Eu ser severo com outros, isso me torna pior do que ele. Aí eu lembro de Jesus: manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Eu pedi para você cuidar, mas não para deixar de se proteger. Exigir do outro não quer dizer que eu vou anuir com ele. Eu devo me proteger dos loucos, mas eu não devo exigir que o louco mude. Nós temos que reconhecer os nossos limites também. Então, nesse movimento, tolerante com o outro é não julgue, não exija. Não é anuir. A gente não conseguiu entender ainda. Agora, ser, como ele usa o movimento aqui, ser severo é exigir de mim a paciência, a tolerância e a resignação necessária. E nesse movimento eu me aperfeiçoo. E sair desse movimento de julgar o outro. Julgar o outro só nos torna pior. Você tem que mudar para poder mudar. Não vai dar certo. Nós sempre temos duas opções. Eu mudo para conviver com o adoecido, ou eu separo do adoecido. Se eu não tenho estrutura emocional, se eu vou adoecer,
Se eu vou surtar, eu tenho que reconhecer, meu pai, eu não estou conseguindo. Mas achar que a tua solução é o outro melhorar, isso é barco furado, vai afundar. Então, acho que a primeira coisa é nós olharmos para a vida de uma forma racional, direta, lógica, com bom senso. Ou eu mudo para conviver com o outro, entendendo o limite do outro, ou se eu não aguento, eu pulo da relação. Se eu não tenho estrutura, eu pulo da relação. Mas achar que a solução é o outro mudar, isso é barco furado. A solução é eu mudar. E quando nós mudamos, a probabilidade de o outro mudar é muito grande. Mas para isso, a pessoa precisa olhar e não mais identificar em nós aquele homem velho, aquela mulher velha, aquele homem, aquela mulher daquelas atitudes. Quando a pessoa olha, e a gente vê isso em família, quando a gente começa no espiritismo, que a gente está naquele nosso movimento, que a gente começa a reforma, isso quando começa, que a gente começa a se incomodar, é muito comum a gente ouvir dos nossos parentes: sim, tu vai mudar agora para o centro espírita? Sim, agora tu só quer ser santa? Oi, Maria Tereza. Ou então quando a gente, naquele dia que a gente não aguenta, que a gente chuta o pau da barraca, alguém pula e diz assim: mas tu não é espírita? Esse período, gente, é o período primário ainda, é a construção da casa, está levantando poeira. As pessoas ainda estão nos provocando, porque ainda não sentiram que nós mudamos verdadeiramente, porque a gente também realmente não mudou, a gente está em luta. A partir do momento que aquilo sedimentar, que aquilo tomar corpo dentro de nós, quem está em torno começa a respeitar. É natural. E começa, inclusive, a respeitar o trabalho que você faz dentro da instituição espírita. Por quê? Porque você não é mais a mesma pessoa. O teu familiar te olha e já não identifica aquela pessoa do passado. Agora, se eu estou há 30 anos no espiritismo e continuo sendo aquela mesma pessoa, a família não vai mudar. Porque não vê mudança, não. Quando nós entendermos isso, eu só convivo com quem eu preciso aprender a amar. Continua. Por meio de maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância com os outros. Isso aqui ficou claro, gente? Fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Então, eu não tenho que beneficiar a personalidade, quase sempre egoísta, sempre nesse movimento horizontal. Eu tenho que fazer esse benefício para eu, espírito. Se eu gritar, berrar, xingar, eu vou ter a razão, mas vou perder a oportunidade de evolução. Quem está sendo beneficiado nesse momento? A personalidade ou o espírito? A personalidade. Mas se eu fizer esse movimento, eu vou calar, eu vou trabalhar esse movimento dentro de mim, aí sim, aí esse movimento desse trabalho, eu espírito. Vamos só mais uma. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Essa é legal. Olha, ele já começa, mano, é danado. Tudo, porque aqui ele segue a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. O que vos falta é vontade firme, esforço que vocês não têm. Então, em verdade, é aquilo. Eu estou na casa, a casa está fedida, está desestruturada, não está legal, mas eu me incomodo com a situação, não estou nem aí. Entendeu? Não estou gostando. Eu posso até não estar gostando, mas eu também não faço força nenhuma para mudar. Aí é o que? O esforço. E quando nós acionamos esse esforço, é o que os espíritos dizem, nós fazemos mudanças inimagináveis. Esse esforço individual deve começar com
Autodomínio. Como é autodomínio, gente? Me conta, eu não sei o que é isso. Mas é o autodomínio. Dominar essa fera. E ele coloca isso como, ele diz assim, esse esforço individual deve começar com um autodomínio. Eu não sou mais resultado dos meus impulsos milenares. Eu vou dominar esses impulsos em mim. Primeiro ponto, já aprendemos a primeira. Então, primeiro ponto para o nosso estudo, para o nosso dia a dia, autodomínio. Vou escrever bem grande lá na minha porta, quando eu sair do meu quarto, autodomínio, autodomínio, autodomínio. Volta. Com a disciplina dos sentimentos egoísticos. A chaga da humanidade terrena. Acompanhado de quem? Que ele nunca vem só. Egoísmo e orgulho. Com a disciplina dos sentimentos egoísticos, inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Por que ele colocou o trabalho silencioso? Porque esse trabalho é aonde? É dentro. Por isso que ele usou o termo lá, autodomínio. Gente, às vezes nós somos tão orgulhosos, tão vaidosos, que o mundo está caindo e a gente nem... Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Mais uma vez a palavra paixão aí, tá vendo? Está em toda. Paixão é algo que me traz paz ou desassossego? Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Ou seja, nesse particular, não precisa assim, abrir mão de você estudar. É necessário estudar, procurar quem já trilhou esse caminho, nesse processo de evolução, de autoaprimoramento. Beleza, deve ser feito. Agora ele vem. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria. Olha como ele colocou, o golpe da ação própria. Por quê? Esse golpe é fazer o que eu não quero, mas o que eu devo. A minha vontade é rodar a baiana, mas eu golpeio esse rodar a baiana. Calma, caboquinha do universo, fique quieta. É um golpe, você conter. Para tudo. O Emmanuel é danado. Aí ele diz, olha, todavia o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, definitiva, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Santuário interior, volve ao teu mundo interno, templo interno, abandonado. E aí aquela fala do nosso Senhor Jesus, eu vim construir o reino de Deus no coração do homem. Fazei brilhar a vossa luz. E o nosso Emmanuel, que nós já estudamos aqui atrás, aonde é o templo de Deus? Em nós. E nós devemos cuidar desse templo.
E aí vem a oração do Pai Nosso: venha a nós ao vosso reino, porque o reino dele é aqui dentro. Venha a nós ao vosso reino, fica aqui comigo. Modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, esse ser grita, que berra, que chora, que xinga, que maldiz, que isso, que aquilo outro, está exteriorizando o desequilíbrio interior. Ou esse ser que se treme, que se chora, que fica no canto acuado, que o outro grita e a pessoa se esconde, que se desespera, está mostrando também a sua patologia íntima. A falta de esperança, a fé em Deus, a confiança em si mesmo e o desamor. Vamos parar aí? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.